Amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre história voltado para o Enem. E hoje a gente conclui o tema 1, que fala sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Nesse tema 1, a gente conclui hoje sobre a cultura indígena e a sua contribuição para a formação da sociedade brasileira. E também a gente começa a fazer os exercícios de revisão do tema 1. Nós já fizemos uma bateria de exercícios sobre cultura material, imaterial e patrimônio histórico e artístico. Foi o nosso primeiro tema, lembra disso? Nosso primeiro tópico desse tema 1. E assim que eu concluir, a gente começa a bateria de exercícios a partir da conquista da América, que foi o nosso segundo tópico. Depois nós vamos fazer exercícios sobre a cultura africana e a sua contribuição para a formação sociocultural brasileira e, por último, a cultura indígena, que a gente conclui agora. E a gente, então, faz a revisão dos exercícios com você para partirmos para o tema 2. Tema 2 para o nosso programa do Enem, ele vai discutir sobre relações de poder, Estado, sociedade, não é? A questão dos movimentos sociais, tudo dentro daqueles temas que o Enem mais gosta de cobrar, aquilo que sempre cai no Enem. Então, a gente vai focar nas temáticas que são mais cobradas para o Enem, para que você tenha essa preparação certa, não é? Que a gente não fique divagando em temáticas que não são muito utilizadas pela banca do Enem, e a gente vai focar mais naqueles temas que sempre estão presentes. Por exemplo, esse tema 1, ele cai todo ano. Tá certo? O patrimônio cai todo ano, a questão africana, a questão dos povos originários, o processo de formação da sociedade brasileira, a questão da construção da cidadania, a ideia da inclusão, debates sobre os movimentos sociais, as revoluções que mudaram a linha do tempo em determinadas sociedades, a questão da construção da democracia no Brasil, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Enfim, todos esses temas que a gente sempre tem percebido nos últimos anos no Enem, a gente vai focar aqui no desafio com você, fazendo uma preparação bem bacana, para que você tenha segurança quando você for fazer a sua prova, tá certo? A gente disse que vai prosseguir, vamos concluir a temática sobre a questão indígena, e aí eu começo falando da influência indígena nas festividades e manifestações culturais brasileiras. Como eu disse para você, a cultura indígena ela está presente na nossa sociedade, ela é presente na nossa formação sociocultural. E aí, quais as influências que os povos originários vão ter dentro da formação da sociedade brasileira? E aí a gente destaca aqui alguns tópicos para você, dentro das manifestações artísticas, a música e a dança. E aí você já viu um instrumento chamado maracá. Os tambores e flautas de origem indígena são presentes em diversos ritmos brasileiros. A dança, como carimbó, toré, catira, tem forte influência dos movimentos e significados rituais indígenas. Dentro do artesanato, técnicas de trançado, cerâmica e pintura corporal indígenas influenciaram fortemente o artesanato brasileiro. A cestaria do Vale do Ribeiro, por exemplo, e a cerâmica marajoara são exemplos dessa herança. E aí você pode, aí no seu material que você recebeu, marcar, né? Então eu tenho a cerâmica marajoara e eu tenho como herança a questão da cestaria ali dentro do processo de formação. Na questão das narrativas e mitos que fazem parte do processo da religiosidade dos povos originários, da espiritualidade dos povos originários, a gente pode destacar personagens como o Curupira, Jaci, a Iara, o Boitatá. Esses personagens, eles são entidades que os indígenas, os povos originários acreditavam. E cada uma dessas entidades, dentro da mitologia tupi-guarani, por exemplo, dentro das mitologias tupis, dentro das mitologias dos povos originários em geral, essas entidades, elas faziam parte do processo de relacionamento dos povos originários, das aldeias indígenas, juntamente com o meio ambiente. Lembra, no início da nossa aula,
Eu falei que uma das características principais dos povos originários era a boa relação que eles estabeleceram com o meio ambiente, com o mundo natural, com o mundo em redor da sua aldeia, em redor do território em que eles moravam, que eram justamente as suas aldeias, a sua tribo. E nesse aspecto, essas entidades elas estabeleciam uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Exemplo disso, não é? O Curupira, ele é a entidade protetora dos animais, protetora da fauna e da flora. Dentro da mitologia tupi-guarani, por exemplo, quando um guerreiro adentrava a floresta no seu processo de caça, lembre-se que essa era uma atividade dos homens dentro da educação dos povos originários, que a gente colocou na aula anterior. Então ele pedia licença, por exemplo, do Curupira, né? Pedia licença para caçar, porque a caça ela seria para a subsistência da sua casa. Então ele não caçava por esporte. Então justamente essa ideia do respeito, porque no dia seguinte ou logo depois ele ia precisar caçar novamente. Então era necessário ter aquela caça disponível. Então veja essa ideia do respeito, não caçar aleatoriamente ou para ganhar um troféu, como os colonizadores fazem, como os chamados homens civilizados fazem, não é? Então essa é a ideia. A Iara, não é? A Iara que foi alterada, a figura da Iara, a Iara ela é uma indígena por completo, mas pela influência dos colonizadores, a Iara foi transformada na sereia. A sereia não é um personagem dos povos originários, né? Aquela concepção de metade ser humano e metade peixe, aquela concepção é lá da Europa, é da mitologia grega, e aí ela foi incorporada à mitologia tupi, por exemplo, transformando a nossa Iara em uma índia muito bonita, linda, né? que mundia os homens, enfeitiça os homens pelo canto e leva os homens ao fundo dos rios, afogando esses homens. Então essa é a narrativa que se tem da mitologia da Iara. Ela tem toda uma origem também, todas essas entidades têm uma origem mitológica, não é? E essa origem mitológica é passada a partir da oralidade para as gerações futuras, e nesse aspecto o que é que nós temos? Nós temos a nossa Iara sendo convertida, não é? Numa figura que não é a figura originária, e a gente depois percebe que isso vai ficar marcado quando chega a ideia de transformar essas entidades em figuras folclóricas, em que as crianças desenham aquilo como se fosse algo infantil, e quando não é. Né? Esses estão muito presentes no imaginário nacional, têm origem nas mitologias indígenas, como eu coloquei agora, eles foram incorporados à cultura popular brasileira. Então, quando a gente fala de cultura popular brasileira, essas entidades estão presentes naquelas sociedades sertanejas, naquelas sociedades do campo, nas sociedades do sertão e nas sociedades ribeirinhas. Então, elas estão incorporadas no imaginário popular, fazendo parte da formação cultural brasileira. Eles são parte daquilo que chamamos hoje de folclore brasileiro. Tá certo? Então, a gente pode observar isso. As festas e rituais, como Bumba Meu Boi, olha só, vamos marcando aqui, o Bumba Meu Boi, ele incorpora elementos indígenas, africanos e europeus em uma manifestação única que celebra o quê? Celebra a morte e ressurreição. Então, quando você fala em celebração de morte, ressurreição, você lembra do quê? Você lembra de uma crença cristã. Não é verdade? E aí isso incorporando aí os ritos africanos mais os ritos indígenas, você tem então a festa, o rito do Bumba Meu Boi, não é? Apresentando esse imaginário, essa manifestação. As festas do divino incluem elementos rituais indígenas de fertilidade. Então você tem aqui a mistura da mitologia tupi, por exemplo, e que traz dentro de si essa ideia de fertilidade, a ideia de manutenção da sociedade. E aí eu chamo sempre a atenção, seria um pouco melhor que os professores de história, não é, eles pudessem trazer mais vezes essas mitologias dos povos originários, que são
tão boas quanto as mitologias que muitas vezes trazem lá da Grécia, da Roma Antiga, que influenciaram muito o imaginário europeu ocidental e influenciaram, não é, a sociedade colonial brasileira por conta da presença dos colonizadores europeus aqui. Mas é bom a gente trazer de volta isso, a ideia dessas mitologias. Então, assim como você tem na mitologia grega a deusa da fertilidade lá, na mitologia nórdica, a deusa da fertilidade, na mitologia latina, romana, a deusa da fertilidade, na mitologia celta. E aí você tem aqui entre os povos originários a questão também da fertilidade. E isso com a mistura com um rito católico, que é a festa do divino, né? Isso aqui é dentro do catolicismo português, e aí você tem essa influência dentro dessa festa. Festa do Sairé, que ocorre aqui no vizinho Pará, é um sincretismo, ou seja, uma mistura, né? O sincretismo aqui é uma mistura entre os ritos dos tupinambás junto com o catolicismo. Sincretismo é quando eu tenho a mistura de ritos africanos ou indígenas com os ritos do catolicismo português. Nessa miscigenação resulta uma nova concepção religiosa, uma nova concepção de espiritualidade. Nós chamamos a isso de sincretismo religioso. Então, a festa do Sairé, que ocorre aqui próximo ao Pará, ela é uma festa sincretista, ok? Então, é uma festa que resulta do encontro de dois ritos diferentes, resultando em um novo rito, ok? Em um novo rito. E aqui eu tenho, na festa de Parintins, o Festival do Boi, que retrata lendas amazônicas de origem indígena. Recentemente, essa festa foi realizada aqui no estado de Manaus. É uma manifestação indígena que influencia a sociedade, que influencia a cultura, que influencia o imaginário amazônida e, logicamente, o imaginário brasileiro. Então, prestar atenção, porque a festa de Parintins, de repente, pode vir no nosso Enem, né? No nosso Enem. E aqui embaixo nós temos a influência indígena, permeia o calendário festivo brasileiro, as expressões culturais regionais, muitas vezes de forma tão integrada que nem sempre é reconhecida como tal, evidenciando a profunda assimilação desses elementos na nossa identidade nacional. Então veja que a gente está trabalhando o tema 1 sobre a diversidade cultural brasileira, a formação da sociedade brasileira, e a gente percebe que a cultura indígena ela está envolvida pela formação da identidade. O que é ser brasileiro? É a pergunta que a gente sempre vê aí, ok? Bem, processos de exclusão e inclusão dos povos indígenas na sociedade brasileira. Então, vamos analisar como é que os indígenas foram tratados durante o processo histórico no Brasil. É importante para você que está me acompanhando aí em casa, que possa anotar, perceber isso, para que você tenha uma ideia sobre a relação que se tem hoje com os povos originários. Muita coisa, né, já mudou, muitas conquistas já foram adquiridas pelos povos originários, mas isso é resultado de um processo de mobilização, de um processo de organização dos movimentos que defendem a questão indígena ou a questão dos povos originários no processo de preservar, no processo de revisão histórica, no processo de restaurar a cultura indígena esquecida por algum tempo, demonizada no início do processo colonizador. Então, nesse aspecto, é necessário que se tenha uma leitura bem interessante, bem crítica, desse processo de exclusão em um primeiro plano e de inclusão em um segundo plano, em que, a partir de que momento os povos originários vão ser olhados pela República hoje, e em que momento essa república começa a respeitar o direito, a respeitar a cultura, a respeitar o modo de vida dos povos originários. Então é bom a gente observar um pouco isso. Então no nosso material a gente traz a partir do período imperial, né? Então no período imperial nós temos a política oficial de civilização e catequese, né?
grife isso aí, você que está em casa, o processo de civilização e catequese. Nós temos a Lei de Terras de 1850, que eu já citei quando trabalhei em cultura africana, né, que ignorou os direitos territoriais indígenas, os indígenas vistos como transitórios, destinados a desaparecer com o avanço da civilização. Essa teoria ela é presente em alguns textos de alguns teóricos que defendem a ideia de que os indígenas vão desaparecer. O mundo capitalista não é um mundo de inclusão desses povos. Esses povos têm um modo de vida muito diferente. Lembre-se que quando a gente trabalhou os povos indígenas lá nas primeiras aulas, a gente disse que eles têm um modo de vida diferenciado. Então, um modo de vida baseado, o trabalho baseado no sexo, o homem tem uma função, a mulher tem uma outra função. A ideia da relação entre eles e a natureza. Então, tudo isso, para alguns teóricos, o capitalismo ele vem, se instala e o povo originário não se adequaria a esse novo sistema. Até porque o modo de acumulação de riquezas não existe no imaginário dos povos originários. Então, a ideia de acumulação para eles não é algo racional. Não é para que acumular? Se amanhã, de repente, você não estiver aqui, vai acumular para quem? Não é isso? E aí, lembra de uma conversa entre um francês e um indígena no período da colonização e aquele período da exploração do pau-brasil, quando ele é perguntado, para que vocês querem tanta madeira? Né? E aí o comerciante, o pirata, na verdade, ele diz assim, para levarmos e fazermos móveis. Para que fazer móvel? Bom, a gente faz móvel para vender. E vender para quê? Vender para acumular. Acumular para quê? Para deixar para os nossos filhos alguma coisa para eles. E deixar para os filhos de vocês alguma coisa acumulada para quê? Porque vocês não ensinam os filhos de vocês a conquistarem essas coisas. Assim como nós ensinamos os nossos filhos a lutar, a caçar, a pescar. E quando nós formos embora, eles vão continuar a sua vida sabendo caçar, sabendo pescar. Então vejam a filosofia de vida dos povos originários, que não bate com a filosofia de vida dos europeus que chegaram aqui com a mentalidade mercantilista de acumulação de capitais, de enriquecimento, né, de apropriação das riquezas desse território em seu benefício, em benefício da coroa, em benefício do Estado, certo? Então a ideia é que o avanço da civilização iria fazer com que os povos indígenas desaparecessem. Durante o Império, José Bonifácio, lembra dele? O José Bonifácio faz uma proposta de uma política mais branda, mas não implementada, logicamente, por resistência das elites naquele momento. A Primeira República de 1889 a 1930, conhecida antigamente como República Velha, ou República dos Coronéis, ou República das Oligarquias, ela estabelece a criação do Serviço de Proteção ao Índio, guarde isso aí, o SPI, no ano de 1910, onde nós temos a primeira agência indigenista estatal, ou seja, o Estado começa a olhar a condição dos povos originários, e aí nós temos, influenciando nisso, a filosofia positivista do Marechal Rondon, onde ele diz, morrer se preciso for, matar nunca. E essa política de integração gradual ainda visava transformar indígenas em trabalhadores nacionais. E aqui tem-se uma ideia de incorporação dos povos indígenas dentro da sociedade republicana brasileira. Lembrar que nesse período de 1889 a 1930, a República vai ser implementada e a República vai buscar meios de construir a nossa identidade republicana, de construir a identidade nacional, e inclusive nesse período nós vamos ter o processo de definição do que é ser brasileiro, e nesse primeiro momento ser brasileiro é o resultado da miscigenação entre os portugueses e os indígenas, e aí juntando, resultaria no brasileiro, que é justamente o mameluco. Esse seria o brasileiro de origem. Nega-se, nesse primeiro plano, a influência ou a participação
ou a colaboração dos africanos na formação da sociedade. Isso vai acontecer um pouquinho mais adiante, como resultado dos movimentos de luta dos povos africanos, dos povos que vão resistir ao processo de exclusão, de discriminação no pós-abolição, no final da monarquia. E aí eu tenho a ideia de transformar indígenas em trabalhadores brasileiros. Tanto é que, nesse período também, eu quero destacar, a literatura brasileira ela vai ter um braço, né, chamado de literatura indigenista. Nessa leitura, nós teremos a exaltação do elemento indígena através de obras como o Guarani, Ijuca Pirama, e outras obras que naquele momento exaltam o indígena, transformando-o numa espécie de herói, né? E aí a gente vê muito bem isso estampado na obra O Guarani, que vai apresentar um indígena que se apaixona por uma portuguesa, e aí você tem todo esse processo de busca de integração dos povos originários à construção da sociedade brasileira durante a Primeira República. Durante o período de Vargas, de 1930 a 1985, também colocando aqui não só a era Vargas, mas a República Populista e o período da ditadura cívico-militar, que termina em 1985, nós vamos ter a substituição do SPI pela FUNAI. A FUNAI surge em 1967, né? E aí eu tenho o relatório Figueiredo, também de 67, que denuncia massacres e violações aos direitos dos povos originários. Surgem, nesse contexto, organizações indígenas independentes a partir dos anos 1970. Temos, então, uma política de contato e remoção forçada para a construção de estradas na Amazônia. E a gente vai perceber aqui esse processo do Estado entrar com aquela teoria de integração da Amazônia ao resto da República, e as aldeias que estavam localizadas nesse território, elas serão deslocadas para abrir caminho para, então, a construção de estradas, como exemplo clássico, a Transamazônica, certo? A nova República, a partir de 1985 até os dias atuais, nós temos, então, a chegada da Constituição de 1988, e aí é importante você perceber isso, você anotar isso, que eu tenho, então, o reconhecimento dos direitos originários sobre terras e a sua valorização cultural. Demarcação de terras indígenas ela vai avançar a partir da Constituição Cidadã, mas enfrenta uma certa resistência política. Essa resistência política ela pode ser percebida nas elites agrárias, nos descendentes diretos daqueles que eram os senhores do café, senhores de canaviais, né? Então você tem essa resistência dentro de bancadas que se organizam no Congresso Nacional, que defendem os interesses das elites agrárias brasileiras, né? Dos senhores de terra, os fazendeiros, e que aí você vai ter um processo de conflito entre os interesses desses senhores e o processo de reconhecimento dos direitos, e o reconhecimento e valorização do povo originário, ok? Então, nós temos o aumento da participação indígena nas universidades e o surgimento de uma política institucional que vai olhar para os povos originários, dando-lhes o direito de ter sua cultura, a sua crença, o seu modo de vida reconhecidos, respeitados, e nesse aspecto observado isso, define-se a partir de políticas públicas e a partir de legislações que vão olhar para os povos originários como povos que já habitavam esse território antes da chegada dos colonizadores e povos que sofreram massacres, violações de seus direitos, a expropriação de seus territórios em nome do avanço da tal civilização, através do processo colonizador que se estabeleceu a partir do início do século XVI, ok? Bem, aí nós temos aqui, para fechar esse aspecto, a história da relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas.
é marcada por contradições entre a política de exclusão, como a expropriação territorial, a assimilação forçada, que a gente já descreveu isso durante as aulas aqui, e as tentativas de inclusão, que depois vem através da proteção legal, a demarcação de suas terras. O reconhecimento constitucional de 1988 representa um marco, mas a implementação plena dos direitos indígenas permanece ainda um grande desafio, certo? Um grande desafio. Aí eu quero destacar para você, meu querido, minha querida, está nos acompanhando aí, as lutas contemporâneas, os direitos, o território e o reconhecimento. Esse último tópico, eu quero que você preste muito bem atenção. Nos últimos anos, as questões dos povos originários, elas têm tomado parte no debate da opinião pública, ela tem tomado parte em pautas dentro do Congresso Nacional, e aí nós temos que olhar com carinho para isso, porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova de atualidades. Ele é uma prova que trabalha com aquilo que acontece no momento, né, com aquilo que vem da história contemporânea, a história mais recente, e também, como historiador, não é, na história do presente, que é uma teoria da história. Então, é prestar atenção nesses últimos debates, nos últimos aspectos de entendimento da relação entre Estado e povos originários, da relação entre a República e os povos originários. Então, aqui eu trago como destaque, nessas lutas atuais, ou lutas contemporâneas, a conquista de direitos, a ideia de conquista de seu território e o reconhecimento dos direitos dos povos originários, o reconhecimento e valorização de sua cultura. Então, a primeira ideia que eu trago é o tal do protagonismo indígena. Nas últimas décadas, observamos o crescimento expressivo do movimento indígena organizado no Brasil, com lideranças que atuam tanto em suas comunidades quanto em fóruns nacionais e internacionais. E aí eu tenho a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que é a principal organização indígena nacional. Não esquece disso. Se puder guardar aí, né, anotar, grifar, a presença indígena no Congresso Nacional, como a Joênia Waipixana, primeira deputada indígena, Sônia Guajajara, primeira-ministra dos povos indígenas, o aumento de indígenas em universidades e formação de intelectuais indígenas. Isso também aqui é um marco nesse processo de busca de direitos, de reconhecimento, de conquista de espaços. Então, você tem dentro das universidades o aumento das populações dos povos originários. E aí eu posso trazer como destaque atualmente a Universidade Federal do Estado do Amapá. Ela tem um curso de formação intercultural voltado aos povos originários aqui do Amapá. Então, isso é um exemplo da presença dos povos originários dentro das universidades. No âmbito da educação básica, a gente pode perceber algumas escolas que têm alunos dos povos originários, que interagem diretamente com os alunos do meio urbano. Nós temos também, por último, professores indígenas que já atuam nos seus próprios territórios, tendo uma formação na educação básica no meio urbano, depois ele avança para uma formação universitária e retorna para o seu território para ali, então, desenvolver o aspecto da educação. Nós estamos destacando a educação, mas podemos falar da questão da saúde, né? Nós podemos falar da questão da própria segurança, enfim. E, por último, a mobilização como o acampamento Terra Livre e participação em fóruns na ONU. Então, tudo isso demonstra o processo de luta por direitos, reconhecimento e a ideia de territórios. Principais pautas atuais da questão indígena dos povos originários no Brasil. Então, nós temos a demarcação e proteção de terras indígenas,
O combate ao marco temporal, isso aqui foi muito debatido nos últimos 3, 4 anos. Presta atenção nisso, pode ser aqui uma questão do nosso Enem desse ano 2025. Então, o combate ao marco temporal. Nós temos a consulta prévia sobre empreendimentos que afetam territórios indígenas, a partir da Convenção 169 da OIT. A educação diferenciada e valorização das línguas indígenas. Essa educação diferenciada trata da ideia que os povos originários, durante o processo da educação básica, eles têm direito de aprenderem a língua, aliás, eles aprendem a língua portuguesa, que é a língua utilizada dentro do Brasil, mas têm o direito de também aprenderem a partir da sua língua mãe. E isso é garantido aos povos originários. E o combate, logicamente, às mudanças climáticas e proteção ambiental. Veja que esse último tópico também é uma pauta que os povos indígenas defendem. Apesar dos avanços constitucionais, a última década testemunhou o aumento de invasões em terras indígenas, desmatamento, garimpo ilegal, violência contra lideranças. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, foram registrados 176 assassinatos de indígenas em 2019, um aumento de 11% em relação a 2018. Olha só. Né? E para fechar esse tema, a gente traz as perspectivas para o futuro, a preservação cultural e a integração respeitosa dos povos originários dentro da sociedade brasileira. Certo? Então, a gente pode trazer, por exemplo, aqui a questão da educação intercultural, que eu acabei de citar. Então, fortalecer escolas indígenas diferenciadas que preservem línguas e conhecimentos tradicionais, olha só, enquanto proporcionam acesso ao conhecimento universal. Ou seja, estudar a ciência, estudar a lógica do homem urbano, mas, ao mesmo tempo, não deixar de estudar o seu próprio mundo, ou os seus conhecimentos, a ideia que se traz por gerações desses povos, preservar isso, e o aspecto educacional pode contribuir para isso. Daí uma educação intercultural, uma educação que possa aproximar a educação chamada branca, não é? A educação dos brasileiros, com a educação dos povos originários, de cada aldeia, de cada tribo, respeitando sua língua, respeitando seu modo de vida, respeitando suas tradições, seus ritos, respeitando a sua visão de mundo, tá certo? Então você traz para isso. A gestão territorial autônoma também, apoiar iniciativas de gestão territorial ambiental conduzidas pelos próprios indígenas, como o programa Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas. Olha só, marca isso aqui, Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, permitindo o desenvolvimento sustentável conforme suas próprias prioridades. Então vejam que eles estão dentro dos códigos que se debate, né, que está em debate no mundo atual. Aqui, importante esse aspecto, que é o diálogo de saberes. Então, promover o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais indígenas, ou seja, reconhecer os conhecimentos tradicionais indígenas como sistemas complexos e válidos. Então, você tem a ideia de se estabelecer um diálogo horizontal com a ciência ocidental para enfrentar desafios como mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. Então, quando vai se discutir a COP30 aqui na Amazônia, é interessante que aqueles que estão lá na Europa, aqueles que estão em outros territórios, onde eles já destruíram suas florestas, já degradaram o seu meio ambiente, já poluíram seus rios, eles, ao virem para cá discutir conosco sobre questões climáticas, sobre questões de preservação da biodiversidade, que eles possam ouvir os nossos ribeirinhos, que eles possam ouvir os nossos caboclos, que eles possam ouvir os nossos povos originários, que eles possam ouvir a nossa população tradicional, como nós assim chamamos, porque eles nos ensinam a como respeitar o meio ambiente, a como explorar o meio ambiente
dentro de uma visão de sustentabilidade, de respeito ao território. Então, nesse aspecto é que eles possam ouvir, saber que nesse espaço, nesse território aqui, não temos só árvores, rios, nós temos populações que habitam esse território e que convivem em harmonia com o meio ambiente. Então, nesse aspecto, como a COP30 ocorre lá em novembro, o Enem ocorre no início do mês de novembro, mas as questões já foram elaboradas. E como se vem falando sobre COP30 já há algum tempo, então, de repente, a gente pode encontrar no nosso Enem deste ano uma questão ou duas questões que vão tratar justamente desse tema. E ao fazer isso, você, nosso aluno aqui do desafio, tem aí uma ideia que a gente está apresentando para você, não é, da questão da contribuição dos povos indígenas. Não queremos ser igual ou iguais a vocês. Queremos ser respeitados como somos, com nossas diferenças, com nossos modos de vida, nossas visões de mundo. Isso não é isolamento, é diálogo verdadeiro. Ailton Krenak, escritor e líder indígena. Olha só que interessante. O reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos plenos de direito, com autodeterminação sobre seus territórios e formas de vida, representa não apenas uma reparação histórica, a gente fala muito disso, não esquece essas duas palavras, reparação histórica, mas também uma oportunidade para o Brasil construir uma sociedade verdadeiramente plural e intercultural, enriquecida por múltiplas visões de mundo e múltiplos sistemas de conhecimento. Ou seja, não se pode olhar apenas a partir de um viés, apenas a partir de onde eu estou. Eu tenho de olhar também e entender o que o outro está olhando. Eu tenho que perceber como o outro também se comporta. Então, dentro desse aspecto, a sociedade brasileira está caminhando, eu sempre coloco assim. Ainda não chegamos lá, estamos caminhando para uma sociedade que respeita valores, que respeita conhecimentos tradicionais, que respeita a forma de comportamento dos povos originários e que possa estabelecer com esses povos um diálogo, posto que a partir daí entender que esses povos fazem parte da formação da nossa sociedade, da nossa maneira de comportamento, da sociedade brasileira como um todo, da construção da nossa identidade nacional. Então, nesse aspecto, o entendimento, o estudo da cultura dos povos indígenas contribuiria muito bem para nós podermos estabelecer essa compreensão, ok? Com isso, a gente chega aqui ao final do tema 1. Qual é o tema 1, professor Guara? Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Então, nós trabalhamos desde a questão do patrimônio histórico, artístico brasileiro, a questão das culturas material e imaterial, passamos pela conquista da América como um todo, então, da chegada dos europeus aqui a partir do que se costumou chamar de chegada dos europeus às Américas, a partir de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo, a chegada dos portugueses aqui, o seu encontro com os povos originários, a relação que eles estabeleceram com esses povos, a diáspora africana com a transferência de populações africanas para cá, para serem utilizadas no trabalho nas lavouras, pelo trabalho escravo, a partir do processo de substituição dos povos originários dentro do trabalho forçado. E nós temos o processo depois de entender a inter-relação entre essas três matrizes, que eu coloquei em umas 3 aulas aqui no quadro, as matrizes dos colonizadores, dos africanos e dos povos originários, que resulta a partir daí. A partir de uma miscigenação cultural, resulta no processo de construção da sociedade brasileira. E aí, a construção da identidade nacional. Então, aqui a gente fecha esse tema, que é um tema recorrente no Enem. Todo ano cai, eu repito, ele está presente no nosso Enem e a gente tem esse tema já agora fechado. Como eu
falei logo no início da nossa aula, né? Logo no início da nossa aula, nós vamos começar o processo agora de revisão dessa temática a partir dos exercícios que você recebeu. E você que procurou resolver os exercícios, identificou que todos eles são de Enem. A gente não traz aqui exercício de vestibular antigo, a gente não traz exercício aqui de bloco de exercícios de livro didático. A gente traz aquela parte do livro didático que tem assim, de olho no Enem. Alguns livros trazem isso, não é? Enem em pauta. É daquele bloco de exercícios e das próprias provas do Enem que a gente tem acesso, ok? Então, nesse aspecto, eu vou trazer aqui o primeiro exercício, né? Você me acompanha aí. Você vai pegar o exercício Conquista da América, conflitos entre europeus e indígenas, certo? Então, é esse aqui, a primeira questão. Então, nós vamos observar aqui a primeira questão. Então, nós temos questão 1. Lembrando, você que está em casa, tema Conquista da América, conflitos entre europeus e indígenas. Revisão do tema do tópico 2. Tópico 1 sobre patrimônio histórico, cultura material e imaterial. Nós fizemos um grupo de exercícios. Então, nós já fechamos lá tanto o tópico quanto os exercícios, tá certo? E aqui, do tópico 2, a gente traz algumas questões. A primeira questão diz: durante a colonização da América, os encontros entre europeus e indígenas foram marcados por conflitos culturais e disputas por território. Então, os encontros, né, eles foram marcados por conflitos e disputa por território, certo? Então, conflitos e disputa por território. Então, você tem aqui qual das alternativas melhor expressa uma consequência, ou seja, o resultado desse contato. Qual delas representa isso? Então, nós temos a integração pacífica entre europeus e indígenas em troca de saberes. Aconteceu isso? Quando Colombo chega aqui com a sua esquadra, quando Hernán Cortés chegou aqui com a sua esquadra para conquistar o Império Azteca, não é? Aconteceu essa integração pacífica e eles vieram aqui para trocar os saberes dos europeus com os saberes indígenas? Claro que não. Então, essa aqui está incorreta. Fortalecimento das culturas indígenas frente à dominação europeia. A palavra que está fora, fortalecimento. Ocorre no encontro, que é o encontro violento. Lembra que a gente falou? É um encontro baseado em conflitos. Ocorre o enfraquecimento das culturas indígenas. Esse enfraquecimento, ele ocorre por alguns processos. E um desses processos vai ser a catequese, que vai demonizar os ritos indígenas, demonizar as entidades indígenas, lembra disso? Eu até cheguei a citar para você a obra A Destruição do Paraíso, do Frei Bartolomé de las Casas. Eu indiquei essa obra para você. Indiquei também um filme chamado 1492, A Conquista do Paraíso. Na obra e também no filme, apresenta esse processo de enfraquecimento, enfraquecimento das culturas indígenas frente à dominação europeia. Essa dominação ocorre pela catequese, pela imposição da cultura europeia. Inclusive, a gente percebe a ideia de que os templos astecas, os templos incas, eles eram derrubados e no lugar eram construídas igrejas, templos católicos. E para passar àqueles que estavam assistindo a isso, a ideia de que o Deus asteca, o Deus inca, ele morreu e sobrevive o Deus cristão católico espanhol ou o Deus cristão católico português, tá certo? Agora o senhor fala em cristão católico português, eu cito isso, que é para a gente não confundir aquela igreja do século XVI, XVII, com a igreja atual,
ok? A igreja de hoje, ela não tem nada ou quase nada a ver com aquela igreja. Aquela igreja que eu estou falando é a igreja da Contra-Reforma, é a igreja tridentina, é a igreja que resultou das reuniões do Concílio de Trento, que reafirmou vários dogmas medievais dentro do catolicismo, e no processo de reforma protestante, que ocorre na Europa no século XVI, a partir de Lutero, passando por Calvino e outros, ela não alcança Portugal e nem Espanha, que se mantêm fiéis a Roma. Então, por isso que eu, como professor, sempre falo, não é, o cristianismo católico espanhol, o cristianismo católico português, porque essa igreja é a igreja que se casa com o Estado através do padroado, contribuindo no processo da expansão marítima e comercial, e também é partícipe do processo colonizador através da catequese. Beleza? Aí deixar bem claro para você não ter dúvida nenhuma, ok? Aí quando você for assistir a aula do seu professor lá na escola, ele vai com certeza citar isso. Se você, além do nosso curso, assiste a aula em outro curso, o professor lá, o meu colega, vai falar isso para você, e você só faz unir as informações, os conhecimentos passados, e aí você fecha, bacana, e aí você tem uma preparação bem completa para o Enem, ok? Olha só, vamos ver, resistência indígena, muitas vezes violenta, contra a imposição cultural. Aconteceu isso? Aconteceu. Lembra-se das nossas aulas anteriores, inclusive tem um quadro lá no slide que você também recebeu aí, resistência indígena. A gente falou lá da resistência dos astecas, a luta dos incas contra as invasões espanholas no Brasil, a Confederação dos Tamoios, as guerras guaraníticas. Então, aqui nesta questão, a correta letra C, ok? Submissão voluntária dos povos indígenas ao domínio espanhol e português. Não há submissão voluntária. Ele não se submete voluntariamente à dominação desses povos. Eles resistem. A letra C, lá em cima, já está dizendo isso. Há uma resistência. Então, não há isso. Então, a letra D está fora. Tá bom? Tique, tique. Estagnação das sociedades indígenas diante da superioridade europeia. Não existe a estagnação. Algumas sociedades são totalmente dizimadas, violentamente destruídas. Não há aquela estagnação, eles não param no tempo, eles continuam resistindo, lutando, mesmo diante dos massacres, mesmo diante da violenta dominação, e que chegam até nós no século XXI, buscando aquilo que a gente acabou de estudar agora há pouco, buscando respeito à sua cultura, se afirmando dentro de espaços políticos, de espaços de poder, e buscando o reconhecimento de seus saberes, o reconhecimento de seu território, a partir da demarcação de suas terras, e ainda a luta contra os que, neste mundo presente, querem invadir o seu território para a exploração ilegal de metais preciosos, querem invadir o seu território para a exploração de madeira, invadir o seu território para a aculturação de suas crianças através daquelas chamadas obras missionárias, em que alguns desses missionários vão para fazer levantamentos de estudos das potencialidades de riquezas dentro desses territórios, ok? Então a gente tem essa luta ainda presente, esse processo de resistência em busca do respeito, da valorização ainda estabelecido entre os povos indígenas. Então, questão 1, resistência indígena, muitas vezes violenta, contra a imposição colonial, ok? Vamos aqui então à questão 2. Vamos então aqui à questão 2. Os colonizadores europeus frequentemente viam os indígenas como selvagens e pagãos. Cheguei a falar isso para você, vamos acompanhando a questão. Como essa visão contribuiu para os conflitos durante a conquista da América? Qual a contribuição dessa visão europeia, uma visão etnocêntrica, eurocêntrica, ok? Uma visão de superioridade étnica. Então, o que foi que isso contribuiu para a conquista da América? Então, nessa questão aqui, a questão número 2, nós temos
Letra A, facilitou a aceitação das tradições indígenas pelos colonizadores. Os colonizadores não aceitaram as tradições indígenas, muito pelo contrário, eles demonizaram, destruíram, ok? O mínimo que se fez, aculturou-se. Eu uso essa palavra, ela está em desuso, não é? Mas ocorre, a gente já está trabalhando a palavra assimilação. Então, quem assimila uma cultura é o povo originário que teve que assimilar a cultura do dominador, do colonizador. A letra B. Justificou a escravização e a violência contra os indígenas. Então, essa visão de selvagem e pagão, eles são selvagens. Não tem salvação para eles, em primeiro momento. Não tem salvação, então pode escravizar. Não tem alma. Lembra do processo de coisificação? Transformar em uma coisa o ser humano, que eu falei para você lá nas primeiras aulas. Então, isso facilita, justifica, inclusive através da própria igreja, justifica a escravização e a violência contra os indígenas. Então, a letra B é a correta aqui. Impediu que os europeus impusessem sua cultura aos indígenas. A palavra que está fora é impediu. Isso não impediu, muito pelo contrário, justificou. A letra D, estimulou alianças políticas igualitárias entre europeus e os indígenas. Não há nada de igualitário aqui. Normalmente, essas alianças eram alianças que só atendiam os interesses dos europeus. Aumentou o respeito mútuo entre os grupos. Essa que está fora mesmo. Esse respeito mútuo se está buscando nos dias de hoje. Lembra dos últimos slides da aula de agora, em que os povos originários buscam o respeito ao seu mundo, o respeito à sua forma de vida, à sua cultura, suas tradições, seus rituais, deixando de ser folclóricos, história para criancinha, e respeitando isso como parte do modo de vida desses povos. Ok? Então, aí, a letra correta seria a letra B. Tá certo? A letra B. Vamos a mais uma questão, temos mais tempo aqui. Questão de número 3, certo? Questão de número 3. A resistência indígena à colonização europeia assumiu diversas formas. Qual das alternativas exemplifica uma dessas formas de resistência? Então, aqui vai naquela aula sobre forma de resistência à imposição colonial. E aí a questão está pedindo que você cite, você identifique, olha só aqui a questão das habilidades, né? Que você identifique. Então, aqui, a habilidade 20 é relacionar o passado e o presente na construção da identidade dos povos. Então, aqui é a ideia de se perceber o papel histórico desses povos. É o que pede a questão aqui, que a gente traz aqui uma análise também das competências e habilidades em cada questão para, de repente, a gente passar para ti, tá bom? Então, nesse aspecto, não é? Qual desses? Então, nós temos formas de resistência. Adoção espontânea da fé cristã. Essa adoção espontânea, o que está fora é o espontânea, porque aqui foi... Essa adoção da fé cristã foi feita a partir da imposição da fé cristã aos povos indígenas, que nós chamamos de cristianização, que é a imposição, é colocar a força, ok? É cristianizar, é torná-lo à força um cristão, ok? Então, essa aqui não foi uma forma. Negociação pacífica e submissão às autoridades europeias. Não há negociação pacífica. Lembra que eles resistem. E lá em cima tem uma questão que fala que há uma resistência de forma, né, violenta. A dominação é violenta e a resistência da mesma forma, através de conflitos armados. Logicamente, a arma de fogo é superior ao arco e flecha. Ali. Mas, enfim. Aí eu tenho aliança, letra C, alianças com outros grupos indígenas para lutar contra os colonizadores. Ok, letra C correta.
Mas por quê, professor? Explique aí. Lembra-se, né, do momento que a gente estava falando, que alguns grupos indígenas, mesmo sendo inimigos, passaram a se unir contra o inimigo em comum, que era o colonizador. E o exemplo melhor para dentro dessa questão é a formação da Confederação dos Tamoios, em que eu tenho a reunião de vários povos ali do litoral, mais ou menos ali na área onde hoje ali está o Rio de Janeiro, ali no sudeste atual. Então você tem essa confederação que se formou para impedir o processo colonizador. E ali eu tenho tupinambás e tupiniquins, que são inimigos, né? Aqui, só que com a chegada dos colonizadores, eles passaram a fazer alianças entre si para justamente expulsar aquele que queria tomar conta de seu território. Então aí eu tenho essas alianças com outros grupos para lutar contra os colonizadores. A letra D, forma de resistência, apoio à escravização de seus próprios membros. Não há isso aqui, né? Não há, isso aqui não é forma de resistência. Isolamento completo e recusa de qualquer contato. Não, isso não é forma de isolamento. Isso aqui é isso aqui não é nem resistência. Isso aqui não é nem forma de resistência. Ele não é contado nesse momento. Por quê? Porque o contato que se tem em um primeiro plano é com os povos do litoral. Então, aqui, a história dos contatos entre os colonizadores e os povos que habitavam aqui são os povos do litoral. Então, é ali que ocorre esse processo de contato, de violação, processo de expropriação de terras, certo? Então, eu posso dizer que a letra I ela está fora do contexto. Questão número 4. Questão número 4. No contexto da colonização, missões religiosas foram criadas para converter os povos indígenas. Essas missões religiosas criadas para converter os povos indígenas vai mudar o conceito também de como os colonizadores viam os povos originários. Na questão anterior, eu te disse que eles viam eles como selvagens, bárbaros, né? E aqui eles vão olhar a esses povos como possibilidade de torná-los cristãos. As missões religiosas, e aí destaque para a ordem, né, a ordem dos soldados de Cristo, conhecidos como jesuítas, eles se dispuseram a vir para o território colonial com o objetivo de cristianizar os povos originários e convertê-los à fé cristã. E, logicamente, que eles fossem assimilados pelo Estado. Lembra que mais tarde isso vai fazer parte do processo de construção da identidade brasileira, em que vão dizer que o brasileiro é fruto da miscigenação entre português e indígena, resultando no mameluco, que é o brasileiro nato, vamos dizer assim, o brasileiro, né? O caboclo, o caipira, que é o mameluco. Aí você tem uma situação, não é? A ideia de que as missões religiosas não vão aceitar o processo de escravização dos povos indígenas. Então, você vai ter algumas políticas adotadas pela coroa, aliada à igreja, pelo padroado, para justamente não deixar que os colonos aqui escravizem mais os índios. Isso vai ter um impacto direto em uma fase das bandeiras, a primeira fase do movimento bandeirante, que tinha como objetivo o apresamento dos indígenas dentro do sertão. Então, os bandeirantes se deslocavam para o sertão, apresavam indígenas, traziam para as vilas e, no mercado de escravos, negociavam esses índios. Quando as missões religiosas se estabelecem aqui para a cristianização dos indígenas, eu vou ter um conflito entre os missionários e os colonos. O resultado desse conflito vai ser a coroa interferindo no conflito em favor das missões religiosas, protegendo os povos indígenas que estavam, a partir de então, sob o domínio, sob o controle das missões religiosas. Certo? Então, para explicar aqui o texto. Então, qual o impacto dessas missões sobre as culturas indígenas? Não é? Qual o impacto sobre as culturas indígenas? Letra A, preservação total dos costumes tradicionais. Não há essa preservação. Há um processo de alteração da cultura, porque pelo processo de cristianização,
os padres vão impor o modo de vida do europeu sobre o modo de vida do indígena. Um exemplo, eles vão forçar os indígenas a andarem todos vestidos, porque na concepção do colonizador, a roupa ela é algo de manutenção do pudor. E na visão deles, os povos indígenas que andavam, segundo eles, nus, eles não andavam nus, a vestimenta era sob a pele, a gente já sabe disso, não é? Só que eles vão negar isso. Então você não tem a manutenção ou a preservação disso, você tem a destruição disso. O fortalecimento das crenças religiosas indígenas, não tem fortalecimento nenhum aqui. Há o processo de demonização das crenças religiosas indígenas. Então, no processo de demonização, a partir, lembra que eu falei do pajé? O pajé era o líder religioso, é o xamã da tribo. E o pajé, ele tem esse poder de vagar entre o mundo natural e o mundo espiritual através do transe. E quando os padres chegam aqui, eles vão negar isso, eles vão isolar a figura do pajé e pedem ao Estado a interferência disso. O Estado chama o cacique, que na tradição indígena, o cacique só é chamado para liderar a aldeia em tempo de guerra. Em tempos de paz, quem organiza a sociedade é o pajé. E aqui, por interferência da igreja, o pajé é isolado, demonizado, o cacique é transformado no líder, no chefe daquela comunidade que vai estabelecer os contatos com os padres e, logicamente, com o Estado. Então, as crenças dos indígenas, elas são demonizadas, são convertidas em historinhas folclóricas, e até hoje você tem isso. Se ensina lá no ensino fundamental, nas séries iniciais, o desenhinho do Curupira, e o Curupira não mete medo nas criancinhas, porque ele é algo que não existe. Mas se você for olhar na mitologia tupi-guarani, ele é uma entidade que existe. Tá certo? Então há o enfraquecimento das crenças indígenas, das crenças religiosas indígenas. Substituição das tradições culturais por práticas europeias. Pronto, achamos a letra correta, a letra C, mais uma vez. Então eu tenho aqui a substituição das tradições culturais por práticas europeias. Autonomia política dos povos indígenas. Errado, não tem essa autonomia política. Eles não têm autonomia nenhuma. Eles vão ficar sob a égide das missões religiosas, dentro dos aldeamentos, dentro das reduções, dentro das missões, e vão ficar sob o controle dos padres missionários, que vão controlar a mão de obra desse indígena, que vão negociar as drogas do sertão, que serão coletadas por esses povos, que vão incentivar o indígena a trabalhar na lavoura, e, logicamente, a lavoura de cana em um primeiro plano, e, a partir daí, produção, e essa produção negociada pelos missionários, acumulando riquezas dentro das missões. Então, muitas missões têm um aspecto de enriquecimento, e muitas dessas missões, mais tarde, se tornarão vilas a partir de uma política do Estado na metade do século XVIII, e muitas dessas missões, ainda mesmo se transformando em vilas, vão permanecer com a mesma estrutura em que os missionários, principalmente os jesuítas, estabelecem nesse momento em que a questão está nos perguntando. Expansão do politeísmo nas comunidades missionárias. Não tem expansão de politeísmo. Se o processo é de cristianizar os povos indígenas, o cristianismo católico português, ele prega a ideia do monoteísmo, ou a ideia da trindade, não é? Um Deus uno, em que se apresenta em três personas. Então, a ideia do politeísmo, logicamente, ela é excluída, ela é destruída, ela é substituída dentro do processo de cristianização. Ok? Olha, deu para chegar na última questão, deu para fechar aqui a questão da conquista da América, não é? Então, nós temos na quinta questão, a chegada dos europeus à América resultou em profundas mudanças nas sociedades indígenas.
entre os fatores que contribuíram para a dizimação dessas populações. Então, aqui eu tenho, talvez, o fechamento do conteúdo da chegada dos europeus aqui. O que foi que resultou a chegada dos europeus aqui? Então, para quem está aí com o caderno, a gente tem um tempinho, temos um tempinho. Então, eu tenho como resultado, né? Como consequência. Eu vou escrever assim para a gente pegar aquela história bem causa e consequência. Então, algumas consequências ou resultados, né, desse processo de colonização. Então, eu tenho o processo de expropriação, dos territórios indígenas, expropriação dos territórios indígenas. Eu tenho a dizimação de populações, locais ou populações nativas. Essa dizimação ela ocorre através da violência. Aí é só lembrar da obra do Frei Bartolomé de las Casas, que eu indiquei para vocês, a destruição do paraíso. Então, através da violência, essa violência eu posso estender aqui guerra, através das guerras. Essa dizimação ocorre pelo processo das epidemias, doenças trazidas pelos colonizadores, tá certo? Trazida pelos colonizadores. Essa dizimação ocorre pela escravização. Eu tenho o processo de destribalização, que pode ser batido bem aqui com a expropriação. Então, eu tenho a destribalização ocorre não somente com a perda dos territórios, mas essa destribalização ela ocorre com a destruição do modo de vida dos povos originários. Tá certo? A destruição. Então, tirar da tribo. Essa destribalização ela ocorre pelo processo da cristianização. Não é que alguém também pode chamar de catequese, processo da catequese, que aí destrói o modo de vida do indígena, Então, eu tenho aqui, além desses fatores, eu tenho os outros fatores em que se apresenta aqui. Então, entre os fatores que contribuíram para a dizimação dessas populações, não é? Nós podemos citar a criação de alianças comerciais duradouras. Existe isso? Não. Não existe criação de alianças comerciais duradouras. Elas eram rápidas, até porque, não é, quando acabava a madeira, por exemplo, no litoral, no caso do Brasil, eles iam embora. Quando eles alcançavam os metais, quando conseguiram o ouro dos astecas, se retiraram, deixando para trás a destruição total. Então, não existe isso. Então, letra A fora. A introdução de tecnologias agrícolas europeias. Aqui é o contrário. Aqui são os povos, aqui, como astecas, que conheciam a técnica de irrigação que os europeus não conheciam. Então, aqui é uma coisa que é o contrário. São os europeus que vão aprender com os povos daqui. Ok? Então, a letra B está fora. O impacto de doenças trazidas pelos colonizadores. Letra C, mais uma vez a letra C aqui. Reconhecimento da soberania indígena. Não existe esse reconhecimento. Logicamente, existe o processo de submissão, né, dos indígenas. E a letra E, a urbanização das aldeias indígenas. Não ocorre essa urbanização das aldeias indígenas no primeiro momento de contato. Então, a letra correta seria a letra C. Ok, pessoal? Fechamos aqui esse primeiro bloco de exercícios. Nós vamos fazer no próximo encontro os exercícios sobre cultura africana, comentando cada questão, ampliando um pouco mais o processo do conteúdo e sobre a cultura indígena que eu concluí no dia de hoje. Muito obrigado aí pela atenção. Não saia, não é, daqui do nosso desafio. Acesse o nosso
o nosso material, acesse o nosso site, compartilhe, curta, né, comente sobre a nossa aula e eu te vejo no próximo encontro. Até lá!